Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para uma aula hoje muito interessante. Vamos falar sobre registros da história. Por que é importante termos registros? Já conversamos sobre isso, lembram? Por que é importante a gente registrar, saber do que aconteceu na nossa história do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, tá? Então vamos lá? O que você sabe sobre a chegada dos portugueses ao Brasil? Ah, tia, já sei de tudo. Já falamos sobre isso. Já sim, já falamos sobre isso. Mas você já parou para pensar, criar aqui na sua cabeça, como se você fosse um artista, estivesse fazendo um desenho animado. Como seria essa chegada? Você já criou na sua mente? Imagine aí aquelas pessoas chegando naqueles grandes navios, naqueles barcos, num lugar onde eles nunca imaginariam chegar. E aí tá lá os índios de boa na beira do mar, curtindo, e chegam aqueles barcos que eles nunca tinham visto, porque os índios tinham canoas, né? Só que barcos. E aí, crie na sua cabeça essa imagem. Imagine como foi eles chegarem e dar de cara com a coisa que eles jamais tinham visto, que eles jamais tinham planejado. Interessante seria, não é isso? Crie na sua mente. O Brasil vira colônia de Portugal. Vocês vão acompanhar isso aí na página 206, tá, gente? Tia, por que o Brasil virou colônia de Portugal? Por quê? Porque eles chegaram, se apossaram das nossas terras, viam que ali era bom, e aí tinham muitos, como eu trouxe aí nessas imagens interessantíssimas, eles tinham animais que eles jamais tinham vistos, porque a onça pintada é característica do Brasil. Nós temos aí alimentos também que são nativos do Brasil. Então era uma terra maravilhosa para explorar. E eles estavam procurando justamente isso, tá, gente? E aí foi justamente nessa época que os portugueses chegaram, em 1500, que eles se depararam com cerca de 5 milhões de índios. Não só naquele lado, né, onde eles chegaram, mas eles estavam divididos, espalhados pela costa do nosso país, né, do Brasil, com suas várias tribos e costumes. Lembrando que eram várias tribos, tá? E aí cada tribo tinha costumes parecidos, sim, só que eles tinham as suas particularidades também, tá? Só se a gente for estudar cada tribo para saber dos costumes de cada um. Só que também é muito parecido. E aí nós temos aí algumas imagens bem interessantes dos índios. E aí em 1500 havia no Brasil cerca de 5 milhões, que foi o que eu falei, e eu quero que vocês acompanhem aí no mapa a presença indígena pela costa do Brasil. E os portugueses, não esqueçam, os portugueses chegaram e deram de cara com os índios da tribo Tupi-Guarani. Não esqueçam, tá, meus amores? Observem aí que ele está lá no cantinho, lá embaixo, em uma cozinha amarela esverdeada. Foi justamente onde houve esse encontro, foi com a tribo Tupi-Guarani. Nós temos aí várias outras tribos, tá? Espalhadas pela costa do nosso Brasil. Lembrando que este mapa é de 1500. E aí, quando a gente olha para essa imagem, a gente vê o tanto que é importante, não é? O índio para o nosso Brasil. Tia, mas tu só fala nisso. Realmente, eu tenho focado demais nesse assunto, não é? Sobre o tanto que o índio é importante para a nossa cultura. Por quê, tia? Porque eu quero que vocês entendam o tanto que ele influenciou na nossa cultura, o tanto que ele é importante, tá bom? E aí nós vamos falar dos índios tupis guaranis.
A língua deles era uma, tá? Eles tinham algumas palavras que se diferenciavam das outras tribos, só que eles tinham uma língua deles. Eles guerreavam entre si para vingar a morte dos antepassados. Todos alguns antepassados, isso aí é lá do costume dos índios, tá, gente? Eles se agrupavam em aldeias. Como eram que essas aldeias? Eram aquelas ocas, aquelas casas que a gente já viu dos índios, e aí eles ficavam tipo em torno, tá? Formando assim um círculo, e cada casa, prestem atenção, cada casa poderia ter até 50 pessoas, para vocês verem o tamanho que era a aldeia deles. E aí tinha um chefe em cada aldeia, só que esse chefe, ele não ficava na mordomia não, ele ficava trabalhando de forma igual com os demais da tribo. E aí o que acontecia? Quando eles viam que ele já tinha explorado demais aquele lugar, caçado muitos animais por lá, plantado, explorado a terra em questão de plantar alimento, do solo não estar tão mais fértil do que quando eles chegavam, o que eles faziam? Eles pegavam a sua aldeia, as suas pessoas e se mudavam, caçando um lugar onde eles pudessem ter mais alimentos e mais animais para sobreviverem, tá? Uma coisa muito importante, eles não acumulavam riquezas. O que eles tinham era para a sobrevivência do dia a dia. Eles não acumulavam nada, tá, gente? O tanto que isso é importante. E tudo era dividido de forma igual, tá bom? Não esqueçam, isso aí é muito importante. O chefe trabalhava de forma igual. Quando o alimento acabava, eles pegavam e se mudavam. Viviam naquelas casas que a gente sabe como é as casas de índio, tá? As ocas enormes, que até 50 pessoas moravam. Isso aí é muito importante, tá bom? E aí nós temos esta imagem linda também, que eu sou apaixonada pelos índios. O que está mostrando aí? O que você consegue perceber nessa imagem? Nós temos alguns índios, nós temos a bandeira, alimentos jogados. Nós vemos nessa imagem aí justamente a relação, tá, do índio com o nosso Brasil. Não esqueçam disso. Então é isso, tá, gente? Aí nós temos o confronto entre as culturas dos índios, dos portugueses. Lembrando que os portugueses, eles tinham um líder, que ele não dividia, o trabalho não era dividido como o dos índios eram, que ele tinha regalias que o líder dos índios não tinham, tá bom? Então é basicamente isso, confronto entre as culturas. A gente, espero que vocês tenham entendido, que é justamente a gente poder observar que os índios viviam desta maneira e os portugueses da outra. Só que tudo isso influenciou para sermos quem somos hoje, tá certo? Espero que tenham gostado. Assistam agora um vídeo bem legal, bem interessante, tá bom? Para vocês fixarem melhor este conteúdo, tá bom? Até mais. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manau ele atracou. Abaixou as velas e aqui
se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.